Boa noite, bem-vindos aqui ao nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje, batendo papo com o Gustavo Chalfun, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, nosso querido advogado de Varginha. É o primeiro presidente do interior da Caixa, presidente? Primeiro, com muito orgulho, primeiro presidente do interior a ocupar o posto na presidência da Caixa de Assistência. E alçado a esse cargo tão importante que eu, como advogado que sou, entre os mais de, somos 100 mil ativos aproximadamente aqui em Minas Gerais, presidente? Mais de 100 mil, eu acredito. Entre os mais de 100 mil ativos, sabendo a importância do trabalho que tem a Caixa de Assistência dos Advogados. Eu vou puxar a sardinha, as cores são bonitas, estão aqui, ó, todo mundo está vendo. Ele trouxe uma lembrança para a gente aqui. Mas, presidente, eu queria que você explicasse primeiro como a gente tem um público de todas as áreas, e às vezes até para o jovem advogado que ainda não tem aquela compreensão toda do sistema, e às vezes a gente fala com as pessoas, tem o presidente do AB, o presidente da Caixa, o trabalho primordial que a Caixa de Assistência dos Advogados faz hoje para o sistema e para os advogados de uma forma geral. Sérgio, a Lei 8.906, ela estabelece duas entidades que na realidade são complementares entre si. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, com os seus conselhos seccionais, Conselho Federal, com as subseções, e também a Caixa de Assistência dos Advogados, que é a entidade e o braço assistencial da advocacia. É aquele braço que opera algumas modalidades de auxílios assistenciais, literalmente falando, a advogados e advogadas que transitório ou permanentemente tenham, por exemplo, problemas de saúde, dificuldades no exercício da profissão. E para além desses auxílios extraordinários ou ordinários previstos no próprio Estatuto da Caixa, a Caixa realiza ações de assistência também com fomento à atividade advocatícia, como, por exemplo, os escritórios compartilhados, as sedes nas subseções, também projetos específicos como aqueles que nós tivemos o orgulho de pioneiramente em todo o país criar, como o Meu Primeiro Certificado, o Meu Primeiro Site, o aplicativo de telepsicologia disponível a toda a advocacia mineira de modo gratuito, com sessões de psicologia com psicólogos e psicólogas devidamente treinados a enfrentar e ajudar, auxiliar os advogados que transitório ou permanentemente também tenham qualquer necessidade desta ordem. E aquele que eu considero meu maior orgulho dentro da gestão, o aplicativo de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a advocacia mineira tem um aplicativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, inteiramente grátis, na palma da mão, sendo a única profissão liberal em Minas Gerais a ter um aplicativo dessa natureza. Então, poderia destacar este projeto em tantos outros, como, por exemplo, mais de 4 mil convênios firmados em todo o estado de Minas Gerais para toda a advocacia. Convênios que vão de descontos pequenos a descontos vantajosos, tratados pela Caixa para o advogado e a advogada mineira. Eu acho que, até para explicar para todo mundo, diante desse cenário, que além dos 100 mil advogados ativos, a gente não tem, sei lá, são quantas faculdades, já tem centenas de faculdades em Minas Gerais, não tem nem ideia, acho que só na grande BH são 30, 40, alguma coisa assim. Quantos profissionais por semestre estão entrando no mercado? Cada sessão de entrega da OAB é uma loucura lá no auditório. Sem dúvida, às vezes são 300, 400 novos inscritos, hoje são mais de 150 mil inscritos e inscritas em toda Minas Gerais. Portanto, podemos afirmar que mais de 100 mil exercem cotidianamente a advocacia, vivem da advocacia, exercem a sua profissão, e acredito que, em média, nós tenhamos aí, a cada triênio, quase 30 mil novos profissionais ingressando no mercado de trabalho. E é por isso que a Caixa de Assistência precisa preparar, auxiliar e propiciar principalmente a esse advogado e essa advogada, melhores condições de trabalho. É isso que eu ia falar, porque a gente que está acostumado, igual eu sou advogado, tenho escritório, a gente vê que às vezes as empresas, por exemplo, quando querem diminuir o orçamento, ligam no escritório, tem que diminuir os honorários. Diminui o honorário, diminui quanto você paga para o seu advogado. E aí, com cada vez mais profissional no mercado, com competitividade, eu acho que às vezes as pessoas não têm noção, que acham que porque a pessoa formou em direito e o cara está ali de terno, acha que ele está ganhando super bem, o que infelizmente não é a realidade, né? Eu pessoalmente, por mais de uma vez, eu ando muito de transporte coletivo, de táxi, de Uber, já vi advogados complementando renda fazendo essas atividades. Então, talvez a importância da Caixa de Assistência nisso aí, as pessoas não têm essa dimensão, porque o que falar, eu não uso nenhum benefício desse, mas talvez hoje a grande maioria precise usar, né? Eu tenho absoluta convicção de que a advocacia, por isso disse que as atividades entre a OAB e a Caixa são complementares.
ela precisa da Caixa de assistência. À medida em que a Caixa oferta o plano de saúde, oferta um plano funerário, oferta um plano para o PET, para um animalzinho de estimação que o advogado e a advogada hoje tenha, a Caixa se estruturou ao longo de mandatos passados, para sermos bem honestos, e também ao longo do nosso mandato, para oferecer à advocacia toda esta estrutura, desde a contratação de um plano de saúde de modo coletivo para que este preço do plano de saúde seja mais atrativo do que aquele oferecido no balcão à pessoa física, até mesmo as situações como, por exemplo, o fornecimento do certificado digital, tão indispensável com o processo judicial eletrônico. Antigamente, quando nós formamos, nós utilizávamos a caneta para assinar uma petição. E a verdade é que hoje, com o advento do processo judicial eletrônico, a advocacia precisa do certificado digital. Por isso que, de modo pioneiro, nós lançamos em Minas Gerais, nos primeiros meses do mandato, o meu primeiro certificado, um programa até então inédito em todo o país, que hoje foi estendido a várias seccionais, em que a advocacia recebe um certificado do tipo nuvem por 1 ano gratuitamente com a carteira de inscrição nos quadros da OAB de Minas Gerais. A gente tem que antenar essas mudanças, né? Eu me lembro quando começou o PJE, eu que tenho uma origem, a minha querida Abre Campo ali na Zona da Mata, mas a gente brincava disso, né? Conversava, não adianta a gente querer ser mais realista que o rei, você colocar um PJE, mas você vai chegar a algumas comarcas longínquas aí que a gente não tem um bom acesso à internet, e até hoje muitas vezes o sistema, às vezes do próprio tribunal, cai, você não consegue fazer protocolo, enfim, é o que você disse, né? Então, seja um certificado digital, seja preocupar com isso, tem que caminhar sempre com essas evoluções que o mundo está tendo, mas para propiciar para aquele jovem advogado que ele tenha acesso a isso também, já que ele formar não quer dizer que ele vai ter emprego garantido. Sem dúvida. E para além disso, né, ele formar muitas vezes, na maioria das vezes complementando, esse advogado e essa advogada não tem o seu escritório devidamente constituído. Ele não tem desde uma mesa, o seu computador, a sua estrutura de água, luz, internet, telefone, que gera um custo mensal. E por isso nós fizemos, em nossa gestão até agora, o maior programa de capacitação da advocacia com a instalação de escritórios compartilhados em quase 50 subseções. E acho, você pode dizer, e vou dar uma impressão minha agora, que esse fato de você ter vindo da advocacia do interior contribui muito para você conseguir ter essa visão, porque geralmente, como sede da AB aqui, e a OAB geralmente foi muito ocupada por advogados da capital, às vezes grandes escritórios, enfim, você consegue trazer mais essa realidade por ter vivido ela, porque viver é diferente, né? Eu brinco quando eu montei meu escritório, Chalfun, e me permita chamá-lo como Chalfun, que é como a gente se trata, eu abri meu primeiro escritório, meu irmão era advogado e era estagiário, era a época do fax. Então eu passava fax, fazia protocolo, ia no banco, ajudava em petição. Isso aí me ajudou demais, porque quando eu fui montar já um escritório maior, eu brincava com todo mundo, olha, eu sei que dá tempo de você fazer isso, porque eu fazia quando eu estava lá. Então, quais são as dores? O viver é diferente. Você vê, então, que essa sua experiência da advocacia do interior, embora hoje você tenha um grande escritório de nível, né, para Minas Gerais, com bastante advogado e tal, mas por ter passado aquelas agonias desde o começo, isso te dá ainda mais senso de realidade para poder entregar para a advocacia? Eu tenho muito orgulho de ter sido presidente de subseção, de uma subseção do interior, ter sido presidente da OAB Jovem na minha cidade, depois ter sido eleito presidente da subseção, sido reeleito, e eu acredito que essa experiência possa trazer para a capital aquela vivência do interior, a dificuldade do advogado e da advogada que está lá no interior, muitas vezes para ter acesso àquela época aos autos físicos de um processo, e hoje, muitas vezes, a esta estruturação, uma verdadeira transformação da advocacia física para a advocacia digital. Eu, inclusive, considero esse um dos grandes desafios da nossa gestão e que acredito modestamente que estejamos cumprindo com aquilo que foram as diretrizes apresentadas no período da campanha, destacando aí esse programa de inclusão da advocacia, porque não só no interior, mas também na capital, a verdade é que existem escritórios à margem e com muita dificuldade para o exercício do cotidiano da advocacia. Às vezes, dificuldade para um pagamento da conta de internet de um escritório de advocacia.
E até esse apoio que você falou que é importante, eu acho que a vivência do interior, que é uma coisa muito bacana que eu vejo que a Caixa vem investindo e fazendo, são esses escritórios aqui, né? Às vezes o advogado que vinha do interior precisava fazer alguma diligência, a gente sempre teve aquelas salas do OAB, eu trabalhei no Fórum Lafayette aqui, fui estagiário na 26ª Vara Civil, via do lado do fórum funcionando e depois como estagiário e advogado, mas às vezes faltava uma estrutura melhor, né? Para se assentar, para poder peticionar, às vezes para fazer uma reunião igual tem hoje, então essa ideia dos escritórios compartilhados para atender a advocacia do interior, eu acho que ela já existia, mas você vem sempre melhorando e aumentando, né? Aprimorando, eu acredito muito que a gente precisa, com os exemplos passados, sempre visar um aprimoramento. E a estruturação de um escritório compartilhado, ela permite que tanto o advogado aqui na capital, que não tenha condição de ter o seu próprio escritório, como aquele advogado no interior, que esteja transitoriamente passando pela capital, possa utilizá-lo. Um espaço em que ele consiga receber um cliente, atendê-lo, dentro do sigilo da nossa profissão, dentro das condições e estrutura com que um cliente precise ser recebido. E é isso que hoje nós entregamos para a advocacia aqui na capital e também no interior. Em quase 50 cidades, a Caixa hoje tem entregue escritórios compartilhados, sedes, sempre trabalhando em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil para poder fazer jus à anuidade que é paga pelo advogado e pela advogada. E eu fico imaginando a loucura que é atender isso, que para quem não conhece essa realidade, eu já vivi ela um pouco, né? Minas tem 853 municípios, salvo engano, são 296 comarcas. 250 subseções. 250 subseções. Que o presidente da OAB e, naturalmente, o presidente da Caixa, que está envolvido junto, tem que atender e estar presentes para entender essa realidade. Diferentemente, às vezes, num poder legislativo, executivo, que você tem lá o avião do poder por conta e tal, vocês têm que caminhar mesmo, pegar o carro ou bancar, às vezes, os custos para onde não vai, às vezes, conseguir um avião, né, para poder estar lá e atender tudo ao mesmo tempo. Como que essa loucura de conciliar isso com a vida particular? Na advocacia a gente tem esse diferencial de poder doar pela classe sem qualquer contraprestação. Isso é uma previsão, inclusive, da Lei 8.906. Mas eu gosto de destacar que quando nós resolvemos e colocamos o nome à disposição da classe, nós já sabíamos da grandeza que é exercer a função de presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, exercer uma função de presidente da OAB de Minas Gerais, a responsabilidade de representar 150 mil advogados e advogadas, 150 mil profissionais liberais, que são, por natureza, defensores do Estado Democrático de Direito, defensores da justiça social, da boa aplicação das leis. Então eu faço com muito orgulho, com muito denoto, com muito carinho. É muito comum, às vezes, nós trocarmos as horas de sono pelo exercício em prol da classe, mas faço isso com muita alegria, ciente de que é uma missão e que essa missão foi destinada para cada um de nós, e eu creio que durante o exercício do mandato a gente tem que ter, acima de tudo, a certeza de que está deixando algo, construindo algo que é uma obra inacabada, que a Ordem dos Advogados do Brasil será sempre inacabada, e nós vamos depositar o nosso tijolinho nessa obra inacabada. E eu acho interessante porque, obviamente, a OAB é uma classe extremamente bem respeitada. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ganha um grande protagonismo no período da ditadura militar, na defesa dos direitos humanos, e dali saíram grandes advogados. Acho que desde então a OAB tem esse papel preponderante na sociedade, tanto que está na própria Constituição de 88, que o advogado ele é equiparado à magistratura e ao Ministério Público, né, dentre as funções da justiça, se assim posso dizer, né? Então, existe essa relevância. E essa campanha aqui, como a gente falou, é isso, né? Você tem que rodar o estado inteiro, atender todo mundo. Você acaba tendo uma estrutura dentro do OAB muito parecida com o do Legislativo, né? Porque você tem aqui um conselheiro, você tem o OAB Federal. Explica para quem não conhece aí de forma simples, com essas analogias aí, como que é o funcionamento do sistema OAB. Acho que, acima de tudo, para que a gente possa representar, você precisa conhecer, principalmente conhecer as dores da advocacia local. Muitas vezes você chega numa subseção, e aí começando a explicar essa estruturação do sistema, ela, tal como uma prefeitura, ela vai representar os munícipes, a advocacia será representada pelo presidente da subseção, que, a depender do tamanho desta subseção, terá um conselho subseccional lá embaixo para analisar inicialmente, instruir inicialmente os processos administrativos em desfavor dos advogados que eventualmente venham a descumprir o nosso Código de Ética e Disciplina e tenham posturas inadequadas. Então, portanto, a gente tem uma estrutura nas cidades em que nós nominamos pela própria lei como subseções. No âmbito estadual,
nós teremos a seccional de cada uma das 27 unidades da federação. Então, nós teremos a estruturação de uma seccional com uma diretoria seccional, uma diretoria da seccional em que tenha presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, no caso secretário-geral e secretário-geral adjunto, e a partir disso o vice-presidente, por óbvio, que também esqueci nesse momento. Além disso, os conselheiros federais, que têm uma função muito parecida com o exercício do Senado Federal, já que são 3 por estados, e um presidente do Conselho Federal, representando então toda a advocacia nacional. E tem os conselhos estaduais, que são o número de conselheiros estaduais é proporcional ao número de advogados? Sim, varia de estado para estado. Como se fosse um deputado federal? Em Minas Gerais nós temos 160 conselheiros seccionais. É muita gente. Muita gente. E me diz uma coisa, eu acho interessante, você começou... Muita gente para muito trabalho. Mas é importante, né? E o bom é que o trabalho está sendo bem feito. Mas eu acho muito interessante uma história, e nós vamos falar um pouquinho do seu lado empreendedor, que eu tive o prazer de estar recentemente, não só no empreendedorismo, mas na sua preocupação em passar conhecimento. Isso é uma coisa que você sempre deu aula na faculdade, que você formou, inclusive, e agora é proprietário, sócio de uma faculdade. Mas antes disso, você tem um caminho muito curioso, enquanto acadêmico de direito. Como que você começou o direito, e eu queria que você contasse um pouco daquela experiência que eu vi você falando com muita emoção, sobretudo dedicando aos seus pais tudo que eles lhe ensinaram para poder você chegar onde chegou. E eu acho bonito contar essas histórias, igual quando eu trago atleta aqui, para quem às vezes está vivendo uma dificuldade, para quem não tem um padrinho dentro da profissão que quer seguir, seja do esporte, seja de advocacia, seja da medicina, entender que ainda assim você pode chegar longe se você quiser trabalhar. Eu tenho muito orgulho de ter, aos 18 anos de idade, a minha primeira função, meu primeiro registro em carteira de trabalho como instrutor de autoescola. E tendo sido instrutor de autoescola, eu pude perceber, dentro do contato com os alunos e as alunas, o quão importante é a figura do professor, daquele que transmite conhecimentos, daquele que dialoga, consegue vivenciar as vitórias e as derrotas do seu aluno, da sua aluna. E dentro do exercício da instrução na autoescola, eu pude perceber que uma das minhas paixões seria a docência, estar ao lado dos futuros advogados e advogadas. Então, logo eu concluí o ensino superior, graduando-me em Direito, tendo sido aprovado no exame de ordem, eu me habilitei à realização das pós-graduações, do mestrado, que me permitiu estar lecionando por 18 anos ininterruptos, até que pudesse também dar o passo de ser aí sócio numa instituição de ensino superior e poder gerar e propagar conhecimentos. Eu acho que a gente precisa muito cuidar da geração que está vindo, e a geração que está vindo precisa compreender a importância de alcançar resultados pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio estudo, pela sua dedicação ininterrupta. Eu acredito muito no trabalho, na valorização do trabalho, no exercício cotidiano de enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos aquilo que nos coloca medo, como diz o Pedro Bial no filtro solar, aquilo que nos coloque medo de verdade, para que nós consigamos diariamente, enfrentando esses medos, superar os obstáculos e alcançar os resultados. É uma coisa cada vez mais difícil, eu acho, que passar esse conhecimento, sobretudo professor de direito, com tantas faculdades, igual a gente falou, e com muita gente tendo que trabalhar o dia inteiro e fazer. Eu falo que acho que mudou muito o perfil, né? Eu lembro meu pai, graduado em Direito, contando a época dele, como que era mais romântica a coisa. Você tinha menos faculdade, você tinha mais literatura, você tinha mais essas preocupações macro, talvez até pelo momento em que o político que o país vivia, e hoje a gente está num mundo completamente diferente, né? Também fui professor aqui, às vezes, e aí, você chega na sala de aula, às vezes tem até que implorar para o aluno prestar atenção, né, para você. Então é aquela dinâmica de conseguir captar a atenção do aluno, né, para poder passar aquele conhecimento. E depois é o que a gente dizia, vai chegar na prova do OAB, não passa, e o problema é a prova do OAB. O problema não é a prova do OAB, né? O problema, infelizmente, é que às vezes as pessoas não se prepararam para se submeter àquele exame. Então, acho que é nesse contexto que você, com essa experiência, juntou com o nosso querido professor Crepaldi, que a gente sabe, e eu vivi o tanto que ele foi aplaudido naquela cerimônia, né, e com o nosso Léo, grande empresário lá da cidade de Machado, para ter a FESUL lá, né? Que a partir desde do último semestre já está aí, sua administração de vocês. Quando veio essa ideia, vocês assentaram, conversaram, falaram,
não podemos fazer mais uma faculdade de Direito, que isso aí está cheio, tem que fazer alguma diferente. E dentro disso, quais são as diretrizes que você pensou, sobretudo você, professor Crepaldi, que já tinha essa experiência docente antiga, para falar, olha, vamos fazer isso aqui de diferente para entregar e fazer alunos diferentes. O que inspirou vocês ali para aquilo? Eu acho que o exemplo mais prático nessa sua pergunta para mim é, alguns dias atrás, tendo levado o professor Eugênio Pacelli, grande doutrinador de processo penal, né, um conhecido autor de várias obras jurídicas, e eu dizia aos alunos que eles são o principal elemento e o principal fomento à educação. Nós não podemos hoje pensar numa faculdade em que, de modo vertical, as instruções e as orientações saiam dos coordenadores, dos professores e cheguem aos alunos. Eu acredito muito no nivelamento entre os professores e o alunado, em que eles consigam, no mesmo patamar, de modo muito equilibrado, alcançar resultados conjuntos para a evolução enquanto seres humanos. Nós aprendemos muito com os nossos alunos. Eu, particularmente, nunca quis parar de dar aula, porque isso é uma forma, é um formato com que eu me atualizo, com que eu obrigatoriamente estudo e me aprofundo. Nós somos o país com a maior produção legislativa do mundo, somos o país com o maior número de faculdades de direito do mundo. O que não sei se é bom, somados, ruim, né? Eu tenho minhas dúvidas. E que somados, pasme, chega a ser maior do que todas as outras faculdades de direito do mundo como um todo. Somadas? Somadas. Então nós precisamos compreender que esse cenário de quase 1.300 instituições de ensino de direito em todo o país é um cenário que não tem como prosperar e que somente aqueles que propiciam uma educação de qualidade restarão no mercado. Nós não podemos ter uma abertura indiscriminada dos cursos de direito, como também acredito muito que isso não possa ocorrer nas outras profissões, sejam elas liberais ou não. Nós precisamos ter um ensino de qualidade. Hoje o grande debate, inclusive no Ministério da Educação, é se teremos ou não um ensino à distância mais regulamentado. E, ao que vejo, nós precisamos aproveitar da tecnologia da informação, mas também realizar conjuntamente com esse consumidor do ensino, que são os alunos e as alunas, um crescimento comum, conjunto, consentâneo, em que todos consigam propiciar. Acredito que a entidade acadêmica, ela existe para que alunos, coordenação, professores, servidores daquela instituição possam juntos construir conhecimento. E talvez até por isso, reforçando um tema que a gente já falou, da importância do exame da UAB, né? Uma coisa que a gente sempre defendeu e a gente defende porque o advogado, eu acho que às vezes a pessoa tem noção, e a gente tem uma brincadeira nossa, o advogado, você ganha do cliente, você ganha a causa é boa, você perde a culpa do advogado. Então a gente tem que buscar esse corte de alguma forma, porque a importância dele é igual a do promotor e do juiz que está na Constituição. Então para você ser promotor e juiz, você tem que fazer concurso. Então o advogado, você tem que ter uma linha de corte também, porque a partir do momento que qualquer pessoa pega uma procuração para defender a liberdade, talvez seja o principal dos bens depois da vida ou junto com a vida, não sei, mas né, você vai defender de uma pessoa, existe uma responsabilidade muito grande que você não pode colocar na mão de uma pessoa que você não mostrou minimamente apta a isso. Como vai existir em outras profissões, existe esse tipo de preocupação, né? Então, assim, eu acho interessante para quem às vezes critica, falando que o exame do OAB é uma reserva de mercado, não. Ela é uma proteção à sociedade, né? Concordo plenamente, acredito que o exame da ordem, ele é uma proteção à sociedade, ele prepara o advogado e a advogada para que esteja não só apto formalmente, mas de modo prático ao exercício dessa profissão, que é a única profissão prevista no texto constitucional como indispensável à administração da justiça. Isso é a literalidade do artigo 133 e, repito, nós somos a única profissão liberal prevista e mencionada no texto da Constituição. E esse exame da ordem também que é cada vez mais, mais transparente, de uma forma de dizer, porque antes, lá nos primórdios, era um exame aplicado em sala de aula, pelos professores, cada um fazia de um jeito, e hoje a OAB tem essa preocupação, né, em unificar, em trazer instituições, como acho que a Fundação Getúlio Vargas hoje, para poder estar junto ali e atestar isso, para buscar essa melhoria na qualidade da prestação do serviço, né? Acredito que essa profissionalização, no bom sentido, do exame de ordem, sem que haja uma mercantilização, ela é um elemento a justificar o sucesso desse exame. Sem dúvida.
Chalfun, e jovem advocacia, falando que eu sei que essa é uma preocupação, existe sempre esse debate aí, às vezes o jovem tem que participar mais, tem que participar menos, é o que você falou, você viveu a OAB Jovem, você busca trazer essa questão igual você falou, o meu primeiro certificado, enfim, orientar esses jovens, como que você, que está rodando muito, está vendo esse movimento, porque eu estou partindo do pressuposto de jovem advocacia que já passou no concurso, que já passou na prova, mas eu quero até chegar um pouquinho antes como professor. Eu tenho um sentimento que hoje cada vez menos pessoas dentro de uma sala de aula querem buscar advocacia. Não sei se o seu sentimento é esse, ou que querem a advocacia como instrumento para outra coisa. É a realidade que você está vendo hoje, como que você, pessoalmente, dentro dessa gestão, busca mostrar para o jovem advogado todos os caminhos possíveis dentro dessa profissão que é tão ampla e tão farta? Tem destacado nas várias oportunidades de falar com a advocacia no Estado, Sérgio, que nós precisamos deixar um pouquinho a política institucional de lado e ver a posição daquele que não está dentro do sistema OAB. E nós precisamos ter a responsabilidade de compreender que cabe a nós, que somos hoje dirigentes, que já fomos jovens advogados, melhorar cada vez mais a imagem da OAB, da Caixa de Assistência, do sistema como um todo, para que o advogado e a advogada sintam orgulho de pertencer não só à classe da advocacia, mas à entidade que representa ele, a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um dever de todos nós, principalmente daqueles que estão à frente de uma gestão, como é o nosso caso. Eu creio que o advogado precisa compreender de que a anuidade dele está sendo bem empregada, seja na construção de uma sede, seja na entrega de projetos importantes, como meu primeiro site, meu primeiro certificado, aplicativo de telemedicina, de telepsicologia, de personal, lembrando aqui do cuidado com a saúde do advogado. Hoje a Advocacia Mineira tem um aplicativo de personal inteiramente gratuito para utilizar e realizar os seus treinos e manter a boa forma. Então eu creio que nós precisamos deste resgate, e aqui é um resgate que digo clamado por cada um dos advogados e das advogadas que muitas vezes não pertencem. Eu falo que existe um mundo fora da OAB e um mundo dentro da OAB. Nós precisamos trazer esse advogado, essa advogada que está fora da OAB para dentro do sistema, para que ele se sinta acolhido. Vamos dar uma pausa e vamos voltar desse gancho aí, que eu gosto muito desse tema também. A gente está falando com o Gustavo Chalfun, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do OAB de Minas Gerais. Já já a gente volta. Fique aí. Boa noite, estamos de volta com Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. Hoje conversando com Gustavo Chalfun, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, empreendedor, sócio de faculdade, advogado do Cruzeiro Esporte Clube, dentre outros. A gente já vai falar desses desafios aqui, mas como eu prometi, nós vamos pegar um gancho ali de onde a gente terminou, Chalfun, que eu acho super pertinente o que você colocou, que muita gente vê esse sistema OAB como algo blindado, mas não o sistema OAB. Eu faço esse paralelo, por exemplo, ao mundo que eu vivi mais, como o do futebol. Todo mundo acha, não, só pode entrar para dentro de uma diretoria e tal, quem tem, entre aspas, né, o peixe, a indicação ali dentro. Quando não é assim, eu acho que todo mundo, como você falou anteriormente, que busca, que tem vontade, que trabalha para isso, pode chegar lá. E acho que o sistema OAB ele é altamente inclusivo, a verdade é essa, com diversas comissões, participações amplas, preocupação que eu vejo de fazer palestra no interior o tempo inteiro. Então, o jovem advogado hoje que está nos assistindo, ou até o antigo advogado, né, depois dos 5 anos, mas que não está incluído no sistema, o que você falaria para essas pessoas para dizer e mostrar o quanto que é um sistema aberto, inclusive, e o primeiro passo para ele poder participar? Eu falaria que esse advogado e essa advogada, a OAB precisa de cada um deles. Nós somos aí um exército, um batalhão de 150 mil advogados e advogadas em busca da cidadania, do Estado democrático de direito, da justiça social, da boa aplicação das leis, indispensáveis ao exercício jurisdicional, como diz lá, eu apontei agora há pouco o artigo 133. Esse advogado precisa compreender a grandeza da instituição que representa, que lhe representa. E esta grandeza só se materializa se nós tivermos esses profissionais envolvidos em constituir as comissões temáticas, desde uma OAB jovem, a uma comissão de direito ambiental, uma comissão da mulher advogada. São comissões temáticas que, evidentemente, de modo, cada uma em seu segmento, propicia à diretoria de uma subseção ou à diretoria seccional um auxílio em áreas específicas. Nós que estamos aí discutindo reforma tributária nesse momento,
quanto não é importante termos essa discussão por meio das comissões de direito tributário, no âmbito das seccionais, no âmbito do Conselho Federal, e assim o foi com a reforma trabalhista, assim o será com a eventual reforma sindical, assim o será com eventual alteração na legislação ambiental. Nós somos profissionais do direito, fomentadores do processo legislativo. Vejo no universo dos mais de 500 deputados e deputadas em todo o país, quantos não são, no mínimo, profissionais do direito e quantos não são colegas advogados e advogadas produzindo maciçamente novas leis para serem aplicadas na sociedade com o fito de pacificação da vida em sociedade. Então, nós, advogados e advogadas, precisamos estar unidos literalmente em prol da entidade que nos representa. E aqui compreendendo as mazelas, as dificuldades, os cenários, os aprimoramentos que se fazem necessários. Por isso que eu lhe disse lá atrás que todos nós, ao realizarmos um trabalho pela Ordem dos Advogados do Brasil, estamos depositando um tijolinho numa obra inacabada. A OAB, ela precisa muito de cada um desses 150 mil inscritos e inscritas em todo o país, em toda Minas Gerais. E eu acho interessante, eu percebo hoje também uma veia muito forte que vocês vêm trabalhando, você e o presidente Sérgio Leonardo, de aproximações institucionais nesse sentido que você falou de legislativo. Sobretudo, uma que é principal para nós, que é a aproximação com o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Né? Nós somos complementares, como a gente sempre tem falado. Claro que em alguns momentos a advocacia vai ter que defender algumas coisas que são primordiais para nós. Quando a gente vê lá, às vezes, algum tipo de problema numa videoconferência, certas coisas assim, esse momento atual virtual estão querendo substituir muita coisa só para o virtual e para nós é importante, várias coisas presenciais, né? Enfim, então, alguns momentos vão ter isso. Mas eu vejo que hoje existe essa preocupação de vocês de andar lado a lado. E acho que isso vai se refletir com uma certa importância. A gente falava aqui da antiga sala de OAB e o tribunal, de uns anos para cá, tem um projeto maciço de reforma de fóruns no interior, que estão fazendo estruturas maravilhosas, que é melhor para o cidadão, e que eu sei que em muitos desses lugares vai haver essa parceria para a OAB estar junto. Então, eu queria que você dissertasse um pouco sobre essa importância suas desse trabalho institucional. Acho que temos um momento maravilhoso, que esse que você falou hoje. O presidente do Congresso Nacional é um grande advogado, que é o senador Rodrigo Pacheco, que foi conselheiro federal da OAB aqui, né? Sempre militou muito nos quadros da OAB, e eu vejo, então, portanto, que vocês estão sempre em Brasília, estão na Assembleia, estão na Mages, estão no Tribunal de Justiça, buscando fazer esses laços mais fortes, né? Acho que a retomada do diálogo institucional com os poderes constituídos, com o poder judiciário, com o poder legislativo, com o poder executivo, não nos torna, pelo diálogo, submissos ou subservientes. Muito pelo contrário. Eu acredito que a instituição da autoridade da Ordem dos Advogados do Brasil, e a autoridade aqui, numa dicção muito correta do sentido da palavra autoridade, ela não se perfaz tão somente com o embate. Evidentemente que, pelas divergências, nós podemos alcançar eventuais convergências. Eu compreendo as divergências de um modo absolutamente tranquilo. Acho que as divergências têm de existir e, pelas divergências, nós vamos construir pontos convergentes em busca de um aprimoramento do sistema de justiça, em busca do aprimoramento do poder executivo, em busca de um aprimoramento do poder legislativo. Observe que no âmbito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, quantas não são as ações diretas de inconstitucionalidade manejadas pela Ordem dos Advogados do Brasil? A Ordem transformou-se numa entidade capaz de representar os interesses da sociedade civil como um todo. Todas essas matérias, ao partido político, por exemplo, aos partidos políticos, ao Ministério Público, a ordem está na Constituição da República, também na lei que rege a ação direta de inconstitucionalidade, na defesa dos interesses difusos e coletivos, como aquela entidade legitimada a defender interesses de outrem. Então, veja, nós representamos uma entidade que tem um alcance que extrapolou os limites daqueles 150 mil inscritos em Minas Gerais, dos 1.500.000 inscritos em todo o país. É dever da Ordem manter um diálogo respeitoso, um diálogo, acima de tudo, institucional, seja com quem exerça a presidência dos poderes constituídos. Hoje nós temos a alegria de ter o presidente do Congresso Nacional sendo um colega advogado, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sendo um colega eleito
né, pelo 5º Constitucional e nomeado pelo 5º Constitucional, alçado à condição de desembargador e agora desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então isso nos orgulha muito, porque pelo diálogo nós construímos pontes e pelas pontes nós alcançamos os resultados. E é sempre melhor as pontes que os muros, né? E falando disso agora, vamos falar daquele que, puxando um pouquinho para o lado esportivo, que é, a gente brinca que é a Copa do Mundo da Advocacia. Qual que é a alegria que vocês têm de sediar aqui em Belo Horizonte a Conferência Nacional da Advocacia, um evento que reúne mais de 20 mil pessoas e um evento, como você mesmo colocou aqui agora, que transcende o universo da advocacia, né? Você pega a lista de convidados, você tem ministros, tem parlamentares, tem empresários, enfim, tem jogador de futebol, você tem assim, né, uma gama muito vasta que faz com que seja um evento realmente que vá além do que só aquele interessado no direito vá, porque são só temas contemporâneos, é meio ambiente, é negócio, né, o que mostra essa versatilidade da advocacia e isso que você falou, que acaba impactando muito mais do que esse universo nacional de 1,5 milhão e 150 mil aqui em Minas Gerais, né? Nós esperamos aí receber mais de 20 mil advogados e advogadas de todo o país, nesse que certamente será o maior evento da advocacia do mundo. Como também temos muito orgulho de receber ao longo de cada ano, Sérgio, os Jogos da Advocacia Mineira, que é um evento em que congregamos... Vamos falar das Olimpíadas, eu estou falando da Copa do Mundo. As Olimpíadas, eu quero que você explique um pouco mais como é que ela funciona. Congregamos mais de 4 mil colegas advogados e advogadas nos Jogos da Advocacia e neste momento, às vésperas da realização da 24ª Conferência Nacional da Advocacia, sediada em Minas Gerais depois de 33 anos, nós teremos mais de 400 palestrantes em 3 dias que debaterão causas profundas para a sociedade brasileira, para o Poder Judiciário, para a advocacia, causas sensíveis, e eu acredito que essa interação com os poderes constituídos, com possibilidade de que tenhamos palestrantes, ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, destacados advogados e advogadas, profissionais de outra área que possam colaborar no aprofundamento dessas questões, nós fomentaremos o estudo e pelo estudo da advocacia, das causas e das dores que nós citávamos lá no início, falando de eventuais, e aqui me lembro, falei de vacina quanto às dores, mas esquecemos de citar o nosso projeto das vacinas também. Somos um dos poucos estados no país a entregar a toda a advocacia inteiramente gratuito um programa de vacinação antigripal em cada ano. Então são muitas ações desenvolvidas e não será diferente na Conferência Nacional, em que teremos 3 dias com mais de 20 mil participantes de todo o país. Imagina a loucura que é organizar e receber esse tanto de gente, né? Vai ser 3 dias, tem que avisar para todo mundo para nem te ligar que não vai ter jeito, não vai ter jeito de conversar, né? É um evento muito intenso, com uma programação muito intensa de manhã, de tarde e de noite. E o que isso significa para Belo Horizonte, né? Quando a gente fala de sediar um evento desse porte, eu estou falando de hotelaria, estou falando de gastronomia, estou falando de própria cultura, vários programas paralelos que existem dentro dessas atividades, né? Então, parabéns por essa conquista, que não é só uma conquista da gestão ou da advocacia mineira, mas é uma conquista para Minas Gerais, de uma forma geral, e tenho certeza que, se não o governador Zema, pelo menos o vice-governador Matheus Simões estarão lá para receber todos esses de fora aqui em Minas Gerais, né? Tenho absoluta certeza do ganho que é para Minas Gerais essa ação, essa iniciativa e esse pioneirismo do presidente Sérgio Leonardo, presidente da OAB de Minas Gerais, de buscar lá atrás, ao início da gestão, esse protagonismo, esse resgate do protagonismo da OAB de Minas Gerais junto ao Conselho Federal, brigando muito para que a conferência fosse realizada em Minas Gerais, e logo aos primeiros meses da gestão do Conselho Federal, o anúncio que foi muito festivo, porque depois de 33 anos a conferência volta para Minas Gerais. E pulando da Copa do Mundo, né, que é a brincadeira da conferência, agora sim para as Olimpíadas, que são EUJAM, Jogos da Advocacia Mineira. Eu acho que a importância que o JAM tem, as pessoas acho que não têm a noção da importância que tem ali, seja para congregar, seja para fomentar o esporte, que é uma coisa que naturalmente eu adoro, sei que você gosta também, e talvez também deve ser um dos maiores eventos desportivos de organização. 4 mil pessoas, eu creio que pouca coisa junta isso no Brasil, né? Acredito que nós, isso com muita humildade para dizer, sob a liderança do meu primeiro secretário, Juliano Almada, que é o coordenador dos Jogos da Advocacia Mineira, já pelo 2º ano consecutivo, nós em 2022
batemos o recorde e em 2023 batemos mais uma vez do número de participantes, chegando a quase 4.000 inscritos e inscritas, em que conseguimos congregar o advogado de uma pequena subseção com o advogado da capital, realizando atividades esportivas das mais diversas, futebol, voleibol, basquete, masculino, feminino, em várias categorias, idades. E isso nos legitima a dizer que nós estamos valorizando a saúde do advogado e da advogada, trazendo condições para que a advocacia possa, em 4 dias, anualmente, tornar esse um dos maiores marcos, não só da gestão individualmente pensado, mas para a advocacia, como marco da advocacia, o JAN a cada ano se torna um evento ainda mais disputado. As subseções disputam para ter números de inscritos e, consequentemente, dentro das subseções, aqueles que se habilitam a representar as subseções disputam seu espaço. Eu já tive algumas prévias aí de ideias para fazer coisa diferente ano que vem. Já tem alguma que você pode adiantar ou ainda não é hora para isso? Mas já tivemos algumas conversas ali que acho que podem vir coisas bem legais e diferentes para o ano que vem, inclusive dentro desse tema, dentro desse mote, né, que marca essa gestão atual do OAB, que tem a palavra incluir no meio. Inovação, né? Inclusão e avanço. Esse lema, essa diretriz traçada pelo Sérgio junto ao OAB de Minas Gerais, mas certamente o Juliano está preparando aí várias surpresas para a edição 2024 do JAN. Eu tenho certeza que vai vir, viu? Já pude adiantar um pouquinho, mas já que você não quer contar, eu não vou contar também. A gente vai esperar soltar isso aqui depois. Concretização. Presidente, falando de avanço, e você citou uma frase que eu gostei muito e vou repeti-la, se assim me permitir, dizendo que a advocacia, a gestão do OAB, a OAB em si, uma obra inacabada. Hoje, já com 1 ano e meio de gestão, indo para o final do segundo, o que você vê ainda que fala, olha, isso aqui precisa ser feito, isso aqui é uma coisa que está no caminho, a gente não conseguiu ainda destravar essa chave, mas está caminhando e nós vamos fazer. O que você tem como projetos prioritários aí dentro da sua visão hoje? No que tange a Caixa de Assistência, a única proposta de campanha ainda não completamente construída e cumprida é a interiorização do nosso plano de saúde, para que nós tenhamos, diante das desigualdades regionais em Minas Gerais, planos distintos para atender essas desigualdades, procurando estabelecer um equilíbrio e diante da necessidade em cada um dos pontos do nosso estado. Um estado esse que tem dimensão de um país, né? Minas Gerais é maior que a França. Então, muitas vezes, o nosso plano de saúde na divisa com o Rio de Janeiro não tem a mesma efetividade do plano de saúde na divisa com a Bahia, e nós precisamos compreender essa realidade local e, quem sabe, desenhar um plano que atenda de modo regional a advocacia. Então, eu acredito que esse é um próximo passo que nós vamos cumprir até o final do mandato, entregando aí um plano regionalizado. E como que você vê, hoje a gente passa por um momento no Brasil, de uma forma geral, de muito protagonismo do Poder Judiciário. E vemos até essa discussão frente ao Legislativo, enfim, né? Eu vejo que às vezes o próprio nosso presidente nacional, Beto Simonetti, faz algumas postagens e dizendo, requerendo mais a participação da advocacia em algumas coisas. Como você vê que de uma forma geral, institucionalmente assim, a gente pode melhorar, o que mais a gente pode fazer? Eu creio muito, falava agora há pouco com você, de que pelas divergências a gente encontre pontos convergentes, construa pontes e de modo equilibrado alcance alguns objetivos. Mas vejo com extrema preocupação um protagonismo exagerado do Poder Judiciário. Eu acho que nós, advogados e advogadas, precisamos protagonizar mais a paz social. E nós só seremos capazes de fazer isso se a advocacia compreender o tamanho e papel que ele, advogado, ou ela, advogada, exerce na solução de um conflito. Nós precisamos ter o Poder Judiciário menos protagonista nesta solução e nós, 150 mil inscritos em Minas Gerais, 1,5 milhão em todo o país, exercendo com ainda mais efetividade esse protagonismo na solução dos conflitos. E de que modo? Não entregando tudo ao Poder Judiciário. Basta nós buscarmos os números do Conselho Nacional de Justiça, em que nós teremos aí um universo de 90 milhões, 100 milhões de demandas em tramitação em todo o território nacional. Se considerarmos que o último censo apontou pouco mais de 200 milhões de habitantes, e se considerarmos que, em regra,
nós aqui não estamos falando só para o público da advocacia, então tentarei de um modo mais simplista esclarecer o que, em regra, os procedimentos em tramitação são sempre de jurisdição contenciosa, ou seja, naquele que há uma demanda, e para existir uma demanda você tem que ter do lado um autor e de um outro um requerido, um réu. Nós podemos pegar esses números de 90, 100 milhões e multiplicarmos por 2. E aí nos habilitarmos a ousadamente falar que todo brasileiro e toda brasileira demanda. E isso é muito sério. Nós precisamos resgatar esse protagonismo pela advocacia. Eu, por exemplo, vejo alguns instrumentos de desjudicialização, muitas vezes questionado, quando na prática, se nós conseguirmos nos organizar enquanto classe, esses instrumentos de desjudicialização colocarão o advogado como protagonista na solução desse conflito. Acho que talvez o maior exemplo que a gente pode ter disso são os inventários, separação desde que um tema é menor sendo feito em cartório, que tem que ter a assinatura do advogado. Sim, o que nós precisamos combater são os cartórios que direcionam o escritório A ou o escritório B para a confecção daquele inventário, daquela partilha. Mas nós precisamos valorizar que são instrumentos que não mais dependem do Poder Judiciário para a solução. Nós precisamos valorizar a advocacia enquanto profissão liberal que consegue concretizar e pacificar um conflito sem a intervenção do Poder Judiciário. E o advogado entender que isso é uma coisa complementar e boa para ele. E não, eu vejo às vezes alguns advogados contra essa palavra desjudicialização, dizendo, olha, estão tirando meu serviço. Só que é o que você falou, é dentro desse molde, dessa discussão, saber, não, eu posso te dar mais serviço de uma forma mais simples. Que ao você fazer um inventário no cartório, você pode, às vezes, ganhar dinheiro de forma mais rápida e resolver o problema de forma mais rápida, que acho que é o primeiro objetivo, que é resolver o problema de forma mais rápida, que você ficar sofrendo um processo que vai ser distribuído numa vara de sucessões, que o juiz já tem não sei quantos mil processos, que vai trocar de juiz toda hora, né? É não enxergar o copo só meio vazio, mas às vezes enxergá-lo de modo meio cheio. Eu acho que o advogado precisa assumir esse protagonismo, porque se ele assumir esse protagonismo, nós conseguiremos entregar para a sociedade um pouco mais de pacificação desses conflitos e nos tornaremos os grandes responsáveis por essa solução. E quais são hoje, que você vê nessa questão de grandes causas, ou seja, de judicialização, ou grandes causas de uma forma geral, seja de respeito institucional a exercício da profissão, mas que hoje tramitam no Congresso, há projetos de lei de relevo que você destaque, que diga, olha, isso aqui seria muito importante para a advocacia entrar em vigor, e sei que vocês batalham muito para isso. O próprio Conselho Federal do OAB mantém uma comissão de assuntos legislativos, né, está frequentemente no Congresso. Existe hoje na sua visão algo que você fala, olha, isso aqui seria diferencial para nós? Eu acho que a advocacia, ontem, por exemplo, teve uma vitória muito grande no sentido da extinção do artigo 265 do Código de Processo Penal, que pune o advogado, e esse dever e essa obrigação de punir, ela pertence tão somente à OAB e não ao magistrado, porque se você tem um magistrado punindo um advogado, você deixa e cria uma relação de subordinação entre aquele magistrado e o advogado, quando na prática a Constituição da República estabelece a inexistência de subordinação entre advogado, Ministério Público e os magistrados. Eu destacaria ainda diversos projetos de lei que têm a participação efetiva da ordem e diversos projetos de lei, e diversos projetos no que tange a ações diretas de inconstitucionalidade tramitando dentro da OAB para serem propostos perante o Poder Judiciário. Eu reitero aqui a importância de que nós consigamos, pelo trabalho do advogado e da advogada, gerar esse resultado para a sociedade. Eu creio que a ordem precisa, inclusive, caminhar para e passo com o Poder Legislativo, entendendo quais são os relevantes projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que tenham interesse não só da advocacia, mas de toda a sociedade civil. Porque, como falamos lá no artigo 44 da Lei 8.906, é um dever da OAB pugnar pela boa aplicação das leis, pela defesa do Estado democrático de direito. Então, o exercício das funções da nossa entidade é muito amplo. Nesse aspecto, uma pergunta interessante para mexer com sua imaginação, mas eu faço ela sempre, tá? Quando vem alguém do esporte olímpico, eu já fiz essa pergunta, eu brinco e falo, olha, você do esporte olímpico, a caneta é sua, presidente do COB, o que falta fazer, na sua opinião, que você teria vontade? Então, eu te faço essa pergunta. Gustavo Chalfun é o presidente do Conselho Federal da OAB. O que aquela caneta ali você queria fazer com uma prioridade, um projeto que te encanta? Não que não estejam fazendo hoje, tá? Não quero, de forma alguma, a sua resposta que vai significar alguma crítica, mas de você dizer, pô, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de ver fazendo, e se eu pudesse estar lá e fazer, eu faria. Eu acredito muito que nós precisamos, dentro desse protagonismo da advocacia,
também demonstrar ao Poder Judiciário uma limitação nos tribunais superiores, por que não pensar de um modo muito ainda embrionário, mas de um modo a ser amplamente discutido com a sociedade, se não é a hora de imaginarmos mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Que me parece que o Senado Federal agora pensa em discutir isso. São temas que eu acredito que precisam ser debatidos pelo momento vivido pelo Brasil. Se eles irão adiante ou não, eu não posso lhe afirmar, mas que a sociedade brasileira precisa discutir urgentemente as funções exercidas pelos nobres ministros, isso é importante e necessário. E o debate nunca é demais, né? Eu vi o senador Rodrigo Pacheco falando sobre isso, sobre o projeto em relação à limitação de decisões monocráticas e extensão desses efeitos, às vezes por tempo indeterminado, porque não raro a gente vê processos às vezes a concessão de uma liminar que está durando anos. Né? Décadas, às vezes. E essa própria questão também, eu acho, de uma forma geral, você tem processos julgados a jato, processos que precisam ser julgados que não se julgam, e às vezes até eu defendo, entendo que o STF não deixa de ser um tribunal também político. É difícil dizer que não é. Ele é de alguma forma, mas é óbvio que o dever dele é guardar a Constituição. Então, por mais político que seja, ele tem que se guardar nas formas jurídicas, né? E, infelizmente, o que a gente vê, às vezes, são algumas entrevistas e, às vezes, até formas de posicionamento desses ministros mostrando um pouco um outro lado, né? Costumo dizer que hoje a sociedade brasileira sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabe os 11 convocados para a seleção brasileira. E isso é muito sério. Sem dúvida nenhuma isso. Sem dúvida nenhuma. E aí vem aqueles debates que eu vi, fazia transmissão de julgamento, enfim, acho que são muitas coisas que a gente precisa colocar aí, é o que a gente falou, pelo menos em debate. Não quer dizer que nós estamos certos ou errados, né? Mas a discussão... Colocar em debate respeitosamente. Cabe à Ordem dos Advogados do Brasil um enfrentamento dessas questões, por mais difíceis e sensíveis que elas sejam, cientes e conscientes da nossa responsabilidade enquanto dirigentes de ordem. Enquanto dirigente de ordem, além disso, você é um grande advogado. Então a gente já está caminhando para o fim. Eu quero, falei aqui no começo, mas obviamente não é o objeto, a gente não queria explorar, mas eu sou muito grato ao Gustavo Chalfun, ao presidente Gustavo Chalfun, que hoje também, através do seu escritório, advoga lá para o Cruzeiro Esporte Clube. Acredito que é um desafio muito, muito grande, né? Que vocês estão lá auxiliando nessa dificuldade, nessas inovações que vêm sendo praticadas. Mas você, pessoalmente agora, esqueça essa advocacia geral do seu escritório. Julgamento marcante que você teve. Conta um aí para quem está assistindo ficar inspirado, dizer, olha, esse dia eu mudei a vida de alguém e esse dia foi uma vitória importante por algum motivo. Eu creio que nós poderíamos destacar um julgamento que é público e por essa razão, com muita felicidade, representando os interesses dessa instituição e agradecendo a confiança sua enquanto presidente da instituição, o julgamento da desistência do regime centralizado de execução, a reafirmação da necessidade do regime da recuperação judicial do Cruzeiro, em que eu acredito muito no resgate da autonomia, da liberdade, da força deste grande clube, pela liderança que você exerce e exerceu, pela coragem que você teve por tomar decisões que muitas vezes não são aquelas em que os milhares de torcedores poderiam achar que é o caminho correto ou deixar de achar, mas só aquele que se habilita a exercitar funções muito sensíveis, como a de presidente de uma associação como é o Cruzeiro Esporte Clube, tomar a decisão de transformá-lo em uma sociedade anônima do futebol, ter sido alguém que debateu, aprofundou, defendeu e conseguiu a implementação da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Então eu registro que com muito orgulho o julgamento da desistência no Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, no nosso regime centralizado de execução, com voto desempate do desembargador presidente, é um dos recentes momentos em que posso dizer que vale a pena ser advogado. Foi 13-12, né? Um negócio assim, não foi o TRT é menor. O melhor juízo. Mas foi por um voto de diferença. Do Ricardo Moalen. Aqui a gente deixa o nosso abraço, compareceu lá no lançamento do nosso livro Futebol S.A. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Só tenho a agradecer e falava que eu queria que você contasse essa história, porque no estado de pouco mais de 20 milhões de habitantes,
Nós temos aqui na capital 3, ou seja, a grande maioria de Minas Gerais está no interior de Minas Gerais, e ver um vencedor como você, que vem do interior, galgando cada vez mais espaço, ocupando o cargo que ocupa hoje de forma pioneira e representando, portanto, essa população majoritária do estado de Minas Gerais. Eu que sou nascido em Carangola, radicado em Abricampo e hoje apaixonado por Piauí, ou seja, sempre vivendo no interior de Minas, a gente sabe a importância e a inspiração que você é, porque a gente vai muito interior e vê às vezes é isso, né? O pessoal, não vai dar para eu chegar lá, não vai dar para eu chegar lá. Então eu quero agradecer essas lições que você deu, tudo que tem contado aqui para nós sobre esse trabalho magnífico que vem fazendo, representando os mais de 150 mil advogados. Sei que a agenda é super corrida, mas depois espero que a gente possa fazer aí um segundo momento para contar mais vitórias e mais conquistas que vocês têm feito depois. Será uma alegria estar aqui novamente, quando assim for convidado, no Fala Campeão, esse que é um programa de muito sucesso, liderado por você, Sérgio, que tem trazido aqui pessoas e exemplos que possam fomentar outras pessoas a serem também exemplos. Eu acredito muito em que nós temos uma obrigação de respeitar o próximo, e só nós respeitaremos o próximo quando a gente debate ideias, debate divergências de modo respeitoso e, acima de tudo, compreende a valorização do ser humano como um elemento para uma sociedade melhor. Eu sou muito grato, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Viva o Fala Campeão! É isso aí, gente. Esse é o Talk Show da Rede 98, terminando mais uma edição. Obrigado pela audiência. Contamos com vocês aqui na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas. Um abraço.